Vamos começar nosso curso de exercícios, pessoal. Nessa aula falaremos sobre funções econômicas do Estado. Toda a aula vai ser dividida por temas. Então, aqui vamos abordar as funções econômicas. Lembrando sempre que nossa disciplina AFO, Finanças Públicas, o assunto não se encerra em si, né? A gente vai ter outras aulas que a gente vai tocar no assunto desta, assim como esta também toca no assunto de outras. Então, quando for pertinente, a gente vai sempre lembrar para vocês essas transversalidades que há na nossa disciplina, tudo bem? Pessoal, nós temos 3 funções econômicas para a gente relembrar. Quando o governo inicia, retoma, enfim, termina obras, nós temos a chamada função alocativa. A função alocativa é aquela que oferta, né, bens e serviços a essa sociedade aqui. Tá? Estão ofertando esses bens e esses serviços, né? Inclusive determinando o tipo, a quantidade, a alocação, onde se é um bem, se é um serviço de regulação, se é um serviço público em serviços propriamente ditos, enfim. Temos também a função aqui do Bolsa Família, né, um dos programas mais famosos do nosso país, mais conhecidos. Né? Quando o governo ele tem essa função de transferir essa renda para as pessoas, a gente chama essa função de distributiva. Essa função distributiva ela é dividida em distributiva no sentido estrito e redistributiva no sentido estrito, tá, gente? Distributiva é quando é do todo para alguns, né? Então, só essas pessoas aqui vão ser beneficiárias, tá? Já a redistributiva é quando é para alguns, tá? Para outros alguns aqui, ó, tá? Então, a diferença de distribuir e redistribuir é que na redistribuição há muito mais distribuição de renda. Tá? Essa divisão aqui é muito mais vista lá em políticas públicas. A gente vai trazer aqui para provar para vocês essa transversalidade de disciplinas. Tá? E aí, quando o Banco Central do Brasil, né, altera a taxa Selic brasileira, né, que é a taxa de juros base da nossa economia, ele está fazendo uma função em relação à sociedade chamada estabilizadora. Então, ele vai estabilizar a economia, né? Estabilizadora. Essa função estabilizadora tem a função de intervir na economia, alterando, né, o estado atual das coisas, né? Principalmente com políticas anticíclicas, aquelas que vão quebrar o ciclo de crise ou quebrar o ciclo de pujança demais. Então a gente chama de política estabilizadora, que é dividida em política fiscal, monetária, creditícia e cambial. Tudo certo? Vamos lá então? Sem dúvida, a que é mais cobrada em prova, pessoal, é a alocativa, tá? Porque o contexto é muito maior, a gente tem que saber sobre falhas de mercado, princípio da exclusão e da não exclusão, a diferença de bens públicos puros, de meritórios e privados. Então é muita informação na alocativa, fica atento à alocativa. Vamos continuar. Já vamos fazer a primeira questão aqui. Ó. Dentre as ações governamentais, é correto afirmar que, ao buscar objetivos almejados no exercício da função alocativa, o governo regula a prestação de serviço. Quer dizer, olha só que interessante. Na função alocativa, o governo pode prestar o serviço ou regular a prestação de serviço feita pelo próprio Estado ou por empresas que sejam concessionárias ou privadas como um todo. Então, a função locativa, no sentido de serviços, tem um serviço próprio, que é o próprio Estado ofertando, ou impróprio, que é a regulação daquele serviço que até então é provido, né, pela iniciativa privada. Tá? Então, essa já é a resposta correta. Vamos lá? É realmente a resposta correta. E vamos ver porque a letra B está errada. Incorre em déficit público, provocando um aumento de gastos como forma de estimular a economia recessiva. Então, é uma política anticíclica. Né? A economia está decaindo, aí o governo vai lá, aplica uma teoria aqui para retomar a economia. Isso é a função estabilizadora. Dota uma política monetária. Falou política monetária, creditícia, cambial e fiscal, provavelmente essa política é estabilizadora. Adota a política de imposto de renda negativo, que implica na transferência de renda. Gente, falou transferência de renda, é política distributiva. Agora, toma cuidado. Existe uma ação estatal, existe a ação, tá? E essa ação ela tem um objetivo. Então, o que faz algo ser distributivo, estabilizador ou alocativo, muitas das vezes não é a ação que é feita, é o objetivo dela.
Por exemplo, eu posso reduzir os impostos, mas essa redução é para estimular a economia. Isso é uma função estabilizadora. Eu posso reduzir os impostos no afã de que, aumentando os impostos para quem tem mais, eu distribuo a renda para quem tem menos, ou função distributiva. E é a mesma ação, entendeu? Então tudo depende do objetivo. Se o objetivo é distribuir renda, distributiva. Se a função é ter mais dinheiro para ofertar bens e serviços, alocativa. Se a função é apenas de intervir na economia, estabilizadora. E letra E, impõe alíquotas de impostos mais altos de bens de luxo e mais baixos para bens essenciais como forma de redistribuir a renda. Opa, função distributiva, tá vendo? Até aqui a gente não sabe. Até aqui, pessoal, ó, a gente não sabe que função é essa. Quando ele diz qual motivo, aí a gente sabe que é distributiva. Então é letra A. Em função alocativa, o governo não deve. Então, ou vai ser estabilizadora ou vai ser distributiva a questão que ele está perguntando aqui, né? Vamos lá. Determinar os tipos e quantidade de bens públicos ou serviços públicos? Não. Isso é realmente alocativa. Definir o valor da contribuição de cada cidadão para financiar os serviços? Função alocativa. Aqui ele forçou um pouquinho, porque na verdade é o serviço que é prestado, né? Mas aqui a gente pode entender que não tem nada a ver com que não é, né? Ele está perguntando que não é alocativa. Essa aqui é alocativa. O prover o serviço, prover serviços ou regular serviços é alocativa. Investir em infraestrutura para geração, investir em infraestrutura. Até aqui eu não sei o que ele quer, entendeu? Por gerarem benefícios sociais e externalidades positivas à sociedade. Isso não tem uma função distributiva, né? Não tem uma função distributiva nem estabilizadora. É uma função realmente alocativa. Então, conceder subsídios tributários via deduções de base de cálculo do imposto de renda, ele deu uma falhada aqui, tá, gente? Porque ele deveria colocar para qual motivo, entendeu? Para qual motivo. Como as outras já têm um motivo, essa aqui não tem, eu acho que é por isso que ele não colocou o motivo, né? Então, realmente, a resposta certa é a letra E, porque ela tem um caráter mais de distribuição de renda. As ações e programas governamentais podem ser associados a cada uma das chamadas funções clássicas do Estado, que são interconectadas e complementares, provando, às vezes, uma ação. A gente já viu que a ação depende do objetivo que eu vou fazer com esse dinheiro, para classificar, né, em distributiva, alocativa e distributiva, alocativa ou estabilizadora. Mas também pode acontecer um fenômeno muito legal, que é 2 ou 3 funções acontecerem, né, ao mesmo tempo. Claro, sempre com um objetivo maior em um e menos no outro, tá? Geralmente não é feito assim igualmente. Mas, por exemplo, quando eu reduzo os impostos para quem ganha menos e aumento os impostos para quem ganha mais, no desejo de distribuir renda no futuro, isso é função distributiva. Mas, ao mesmo tempo, está impactando a economia. Isso, de certo modo, está impactando, né, nas relações econômicas, nas relações mercantis. Isso é uma função estabilizadora, mas de segundo plano. Entendeu? Então, ele está falando assim, quando ele fala interconectadas e complementares, está dizendo que as 2 ou 3 funções podem acontecer ao mesmo tempo, sempre com uma, vamos dizer assim, com mais objetivo do que a outra. É correto afirmar que o Estado está desempenhando a função alocativa quando, vamos lá, quando adota políticas monetárias, falou monetária, pessoal, ó, é por função estabilizadora, tá? Implementa políticas fiscais expansionistas, como, por exemplo, redução dos impostos ou aumento das despesas durante o período de recessão, estabilizadora. Implementa políticas fiscais progressivas, como impostos sobre renda, progressivas é a alíquota, né? Progressividade. Isso aqui também é uma função, pode ser distributiva, né? Ela é um pouco mais distributiva aqui, né? Letra E, prioriza programas assistenciais, como Bolsa Estudo e tal, isso aqui é distributiva. Resposta certa, letra E. Intervém, essa palavra intervém, muita gente associa a estabilizadora. E não está errado não, porque normalmente se utiliza bastante essa palavra. Mas a palavra intervir não é exclusiva de estabilizar. Eu posso estar construindo uma obra naquele local e estar fazendo intervenções naquele local, entendeu?
Na regulação de setores estratégicos, como energia, no caso da ANEEL, e telecomunicações, é o caso da Anatel. Por curiosidade, a Anatel foi a primeira agência reguladora criada no Brasil, tá? 1997. Para garantir o acesso a esses serviços. Então, nesse caso, eu posso prestar o serviço ou regular o serviço de alguém, tá? Resposta letra D. Acerca das funções fiscais ou clássicas do Estado, a transposição do Rio São Francisco, essa questão adaptada, tá, gente? Só para a gente brincar aqui. A partir da sua fiscalização, fiscalização, passou a integrar o rol de bens e serviços públicos ofertados em complemento à ação do mercado. As chamadas falhas de mercado, né? Então, um rol de bens e serviços, né? Atenção a esse detalhe. Ofertados em complemento às ações do mercado. Por conseguinte, é correto afirmar que essa intervenção econômica do governo, por meio de ajustamento de alocação de recursos, diz respeito à função. Ora, pessoal, já está aqui, ó, várias pistas, ó, bens e serviços, alocação, né? Tem várias pistas aí dizendo que realmente é a letra A, né? Não é distributiva, não é estabilizadora, essa aqui não existe, essa aqui não existe. Tá? Então, poderia já eliminar essas duas aqui. Ficaria em dúvida em 3, mas ofertar serviços é alocativo. Uma causa de falha de mercado muito comum é a denominada informação assimétrica. Então, toda função alocativa, ela costuma impactar nela as chamadas falhas de mercado. Né, que são lacunas, são demandas, são gaps, né, que acontecem na oferta desses bens. Né? Um deles são 6 grandes. Né? Alguns autores falam 7, 8, 9, 10, mas são as 6 básicas que caem em prova de concurso, que são os bens públicos, temos externalidades, temos assimetria de informação, que é o caso aqui concreto, temos monopólio natural, temos concorrência imperfeita, ou mercados imperfeitos, e temos desemprego e inflação. Tá? Bens públicos, externalidade e assimetria, esses 3 primeiros aqui são os mais cobrados, sem dúvida. Tá? Assimetria de informação é quando nós temos aqui, pessoal, uma transação, aqui é uma transação, tá? Transação comercial, tá? E aqui vão ser aferidos as chamadas assimetrias de informação. Ou seja, tem aqui um agente transacionando e tem outro agente. Normalmente, um sabe mais que o outro, entendeu? Geralmente, um sabe mais que o outro. Então, numa transação, um sabe mais que o outro, tá? Se for verificado de que o vício aconteceu antes da transação, e essa transação carrega consigo esse vício é chamado de seleção, dentro da simetria de informação, seleção adversa. E se o vício aconteceu posterior, mas ele poderia ser detectado antes, mas você só consegue ver depois, ele é chamado de risco moral. É quando as pessoas mudam o comportamento depois que é assinado um contrato, coisa parecida. Aqui nesse caso é exemplo de mercado em que a informação assimétrica implica seleção adversa. Então você tem que procurar alguma coisa que aconteceu antes da transação, pessoal. É ex ante, entendeu? Risco moral é depois. Então nós temos aqui 4 que são riscos morais e apenas 1 que é seleção adversa. Ou seja, aquilo que você só vai dar problema depois, mas você identifica que aquilo ali aconteceu antes, ou que você poderia saber antes da transação. Nesse caso aqui, casas pré-fabricadas. Não, isso aqui é depois, né? Ou seja, depois que você compra. Utilidades domésticas com garantia vendidas em lojas. Se tem garantia, se acontecer é para depois, né? Restauração de imóveis antigos e objetos de arte é depois. Refrigerantes de marcas consagradas, se acontecer, é depois. Então a resposta certa é a letra C. Automóveis usados